Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 24 de dezembro de 2025, véspera de Natal, quarta semana do Advento, quarta-feira, por litúrgica roxo. Hoje nós temos esse tempo de Advento, né? Onde nós celebramos duas missas, uma vespertina e a outra para a véspera do Natal. Santo do dia, Santa Paula Serioli, uma mulher de maternidade alargada. Ela nasceu em 28 de janeiro de 1816. Ela, Santa Paula Serioli, ela teve o primeiro matrimônio, casou-se, teve 4 filhos, um matrimônio com todas as suas dificuldades, um marido que não era tão santo assim, e no seu amor à maternidade, ela acabou perdendo os 3 filhos primeiros e depois perdeu o último filho, de uma forma muito triste. Na despedida do filho, o filho falou para ela: "Não chore, mãe, porque você será mãe de muitas outras, crianças, de muitas outras pessoas". Então, em função disso, ela se dedicou à vida religiosa e construiu várias casas. As casas e escolas que ela construiu nasceram e desenvolveram-se com o intuito de promover o crescimento de toda a sociedade a partir da Sagrada Família. Então, tinha aí a Sagrada Família como método para educar os filhos, ao mesmo tempo em que preocupava com o sucesso escolar, estava muito atenta a problemas de pobreza, escassez, crianças sem família, abandonadas, mulher de maternidade alargada, assim como profetizou o seu filho antes da morte. Não foste mãe somente de filhos biológicos, mas de todos os que precisavam de uma figura materna. Então, cuidai de modo especial dos órfãos e desfavorecidos. Animai todos os teus filhos a praticarem a boa obra. Amém. Santa Paula Sirioli, rogai por nós. Vamos agora preparar o nosso coração para acolhermos a palavra do Senhor. Leitura do segundo livro de Samuel. Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa, e tendo-lhe o Senhor dado a paz, livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: Vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo. Mas, nesta mesma noite, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nesses termos: Vai dizer ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo, Israel. Estive contigo em toda a parte por onde andastes, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como os dons dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabeleci juízes sobre o meu povo Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias, e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e o teu trono será firme para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 88. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade.
Porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Segunda leitura. Leitura do Atos dos Apóstolos. Tendo chegado à Antioquia da Pisídia, Paulo levantou-se na sinagoga e fez um sinal com as mãos e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. Deus deste povo de Israel, que escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiro no Egito, e de lá os tirou com braço poderoso. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera a descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual eu não mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora, pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com os nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, pelo perdão de seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte e dirigir-se nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entendermos o Evangelho de hoje, é importante entendermos a primeira leitura. E Davi, ele mora então numa casa, né, feita de cedro, né, feito de paredes de pedra. E da casa dele, ele vê que Jesus ele mora em palácio, enquanto a arca de Deus está numa tenda. Então ele chama o profeta Natã e fala assim: ó, não é justo eu morar numa casa, num palácio, e Deus morar numa tenda, né, a arca. Então eu vou construir um templo para o Senhor. Natã, então, depois de orar a Deus, vai e responde, né? Então Deus fala: vai dizer a meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura é tu que me construirá uma casa para eu habitar? Então, não, né? A resposta de Deus é que a Davi que não é ele que vai construir a casa, mas eu suscitarei após ti um filho,
e esse sim vai construir um templo onde eu habitarei eternamente. Então, um descendente de Davi, no caso Jesus, esse é o filho. Não se referia a profecia ali a Salomão. Salomão construiu o templo de pedra, que não viveu esse templo, não foi eterno, foi destruído em seguida pelo Nabucodonosor, que destruiu tudo, reconstruído outra vez por Neemias e Esdras, e depois novamente destruído nos anos 70 depois de Jesus Cristo, e até os dias de hoje não existe esse templo mais. Ficou pedra sobre pedra, conforme o dizer de Jesus Cristo. Mas, então, não é o Templo de Salomão. O templo verdadeiro, profético da primeira leitura é Jesus Cristo, onde o seu reino não terá fim, é o reino eterno. Jesus Cristo, Senhor, Rei e Senhor. Só que este reino passa pela igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Te lhe darei as chaves dos céus. Esta igreja há de viver, há de permanecer até o fim dos séculos. Então, a, 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 a eternidade do reino de Jesus Cristo passa pela igreja e há de viver até o fim dos séculos. Então, haverá um fim dos séculos. Sim, quando Jesus voltar em honra, em glória, em graça, em poder, para julgar os vivos e os mortos. Aí será um novo tempo, uma nova terra, um novo céu, né? Uma nova história da criação, porque Cristo estará conosco eternamente. Então, e nós estaremos com Cristo eternamente. Então é isso, essa é a expectativa da volta de Jesus que a igreja celebra nesse tempo do advento. Agora, é importante lembrar que a primeira leitura fala de Jesus Cristo como Senhor e Rei, mas é importante que você saiba que a igreja faz parte desse reino terreno, onde Cristo reina já há 21 séculos. Né? Então, são 21 séculos, 2025 anos que o Senhor reina através da igreja, com a igreja, nos movendo com o Espírito Santo. O salmo de hoje, o Salmo 88, veja, foi escrito 1000 anos antes de Jesus e relata essa experiência que Davi teve com o profeta Natã. Né? Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ele fala assim: eu firmarei uma aliança com meu servo, no caso Davi, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre o seu trono, né? Vai firmarei tua linhagem de geração em geração, garantirei o teu reinado. Então, de geração em geração, nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, a missão de cuidar da igreja de Jesus Cristo, o reino que já é eterno, o reino que já existe no meio dos homens. Lógico que o verdadeiro trono do Senhor está em nossos corações. O Senhor reina dentro dos nossos corações. Agora, a instituição igreja, todo o corpo eclesial, toda a tradição, a Bíblia, todo o magistério, tudo aquilo que toma conta e caminha a nossa fé, né, nos dá a orientação para seguir o reino de Deus, está pela igreja. Então eu firmarei com a tua linhagem de geração em geração. Você faz parte da linhagem de Cristo. Você faz parte, você é homem e mulher selecionado nesta geração para cuidar do reino de Deus, para cuidar da igreja de Deus, para participar, edificar e promover o evangelho no meio do seu povo. Na segunda leitura, Paulo evidencia isso mais uma vez. Tendo chegado a Antioquia, na Pisídia, Paulo levantou-se na sinagoga e fez o sinal com a mão e disse: que sinal é esse que Paulo fez com a mão, hein? Seria em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Amém? Né? Foi um sinal totalmente diferente, tanto que o autor coloca no Ato dos Apóstolos
esse sinal que Paulo fez. Não só aqui em Atos 13, mas depois acho que mais a seguinte também fala algumas vezes de um sinal especial que Paulo fazia antes das suas pregações e palestras. Talvez seja em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Os israelitas, vós que temeis a Deus, assim falava Paulo, o Deus deste povo de Israel que escolheu os nossos antepassados e fez com ele um grande pacto de amor, né? Em seguida, Deus fez surgir Davi como o rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Veja, olha que Deus fala sobre Davi, homem segundo o meu coração, que vai fazer a minha vontade. Então a gente imagina que Davi é um santinho, né? Não. Davi é um homem tortuoso, cheio de defeitos, pecador, né? Inseguro, tudo que nós somos. Mas ele fez a vontade de Deus. Então, pecador eu sei que eu sou. Sei que eu sou um homem frágil, uma mulher frágil, mas eu faço a vontade de Deus. Em meio aos meus pecados, mesmo comendo com os porcos, assim como o filho pródigo, eu tenho coragem de me levantar quantas vezes for e correr para o abraço do Pai, para receber dele a sandália, o anel e voltar a servir o meu Senhor. Quedas, tropeços, é inerente ao homem, nós somos a mulher, nós somos pecadores, mas nós não pertencemos à lama, nós não pertencemos ao pecado, pertencemos ao Senhor, a graça, a misericórdia, a liberdade do Espírito. Então, nós temos que estar sempre assim, dispostos a voltar para o nosso Deus. Assim foi o povo de Israel, esse povo escolhido. Voltava as suas eh, costas para Deus, caía. Tinha seu reino, seu tempo destruído, sua nação dispersa, mas daqui a pouco se arrependia. Deus voltava todo mundo para a prosperidade outra vez, reunia seu povo, né? Então é assim, a humanidade é desse jeito, porque há esta divisão, né, no meio da santidade do homem, santidade de Deus, no meio, né? Então nós temos o diabo, o que quer dizer diabo? Aquele que está no meio, né? Impedindo a graça. Então nós temos que ter essa luta diária. Então fala de Davi e também confirma toda a profecia que foi feita lá no tempo de Davi. Antes que chegasse, aí ele continuou falando. Essa profecia se concretiza em João Batista. Antes que Jesus chegasse, João pregou o batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar a sua missão, João Batista declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, o Messias, mas, na verdade, depois de mim, vem aquele do qual eu não mereço desamarrar a sua sandália. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Assim, João Batista revela ao mundo e a Israel o Messias. Maria traz ao mundo, concebe, traz ao mundo o Messias. E João Batista revela ao mundo e a todo Israel aquele que é o Salvador. Então agora nós entendemos a o que nos relata em Lucas capítulo 1, 67 e 79, o evangelho de hoje, quando o próprio Zacarias fala do seu filho, elevando o seu filho diante do templo, ele fala, ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao pai Abraão para conceder-nos que, sem temor, e libertos das mãos dos inimigos, nós os servimos com santidade e justiça. Veja que praticamente as mesmas palavras de Maria, quando também glorifica a Deus pela gravidez, por ter sido escolhida entre todas as mulheres para trazer à luz Jesus. Zacarias agora, elevando seu filho, também glorifica a Deus com os mesmos dizeres sobre João Batista, porque ele há de anunciar aquele que na sua missão, né? Jesus
Então é exposto ao mundo, é revelada ao mundo pelo profeta João Batista. E depois ele fala, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para preparar-lhes o caminho, anunciando o seu povo a salvação, pelo perdão dos seus pecados. Graça e misericórdia, compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará. Alguns criticam porque 25 de dezembro foi usada a data, porque em Roma celebrava o Deus Sol, né? Então, 25 de dezembro foi alinhado para que uma festa profana se tornasse aí uma festa cristã. Mas veja que na própria palavra, Zacarias compara Jesus Cristo como o sol. Olha só, o sol nos visitará, do alto ele vai nos visitar, para iluminar os que jazem nas trevas. O nosso Deus, o sol, né? Então, o Deus Sol também é citado aqui na palavra por Zacarias, comparando Jesus Cristo como aquele que brilha como o sol para nos tirar das trevas. Um grande ato de sabedoria da igreja que pegou uma festa pagã que envolvia muita gente e tornou essa festa santa, né? O Deus que nos visita, o Natal, que revela para nós a presença de Deus, a luz que nos tira das trevas e das sombras da morte e dirigir nossos passos a caminho da paz. Que a santa palavra do Senhor, então, te conduza à luz e te conduza ao caminhar correto. E assim como foi prometido a Davi, e também citado no Salmo, que façamos parte deste reino de Deus que já está no nosso meio. É este o convite do Senhor. Por isso que você nasceu. O objetivo da vida nasceu para conhecer Deus, para amar a Deus e servir a Deus. E você só será um homem e uma mulher plena se você completar essas três exigências da vida: conhecer Deus, amar a Deus e, por último, servir a Deus. Você só morre feliz quando você completa essas três exigências da vida, né? Esses três objetivos da vida: conhecer Deus, amar a Deus e servir a Deus. E a paz do Espírito Santo nos leve a uma celebração de Natal em santidade, com a nossa família, na esperança de vivermos as promessas do Senhor Jesus. E que esse Natal revele, além do menino que já veio, também aquele que há de vir e julgar os vivos e os mortos, que chegará em honra, poder e glória, assim como nos revela todas as profecias. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e quero te fazer um convite. Venha ser também um profeta do Senhor. Ajude-nos a anunciar a palavra de Deus, esta pregação, esse ensino, para que mais corações escolham viver na presença do sol, da luz, e ajudarmos pessoas a saírem das sombras, das trevas, e também seguir essa luz da caminhada para a nossa salvação. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.